Buenas, bem-vindos, sejam muito bem-vindos todos. Venham chegando. Estamos aí começando uma live muito especial, da JCI Brasil. O tema é muito interessante, muito instigante, muito diferente. Vamos com certeza ter uma noite muito proveitosa com um assunto muito legal. Apertem ali no coraçãozinho, ajudem a chamar mais amigos, que vai ser muito bom. Quem está chegando aí, bem-vindos, sejam bem-vindos. Aperta ali o coraçãozinho, dá uma compartilhada aí nos grupos que logo o nosso convidado está chegando para uma live sensacional. Vem com a gente, estamos chegando. Olá, Uruguai, que tal? Bem-vindos. Bem-vindos, companheiros. Nosso presidente 2021. Vários companheiros aí. Estamos juntos para um treinamento bem legal hoje, hein? Olá, Chapecó, quem mais está por aí? Jaraguá do Sul, bem-vindos. Venham chegando, vão apertando no coraçãozinho, vão chamando que vai começar. Nosso convidado, então, vai chegando na área, está chegando, meu Deus do céu, ele está chamando para entrar. Deixa eu escrever o tema aqui da live. Esse tema aqui tem um nome meio diferente, né? Gamificação. Hoje nós vamos saber o que é isso e por que isso está abalando aí o empreendedorismo mundial e o engajamento de pessoas. Vamos chegando, então. A live para a gente começar. Então, seremos pontuais. Olá, presidente. Olá, Natália, tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Esperar aí, ó, o pessoal está entrando. Show. Como é que tá aí a quarentena? Tá uma loucura. Estou aproveitando para jogar um pouco. Jogar um pouco, né, pessoal? E nós aproveitando para aprender bastante com um assunto bem novo, bem diferente. Com certeza nós vamos sair sabendo coisas muito inovadoras, não é, Tainã? Show, vamos lá? Vamos ver. Acho que vai ser uma conversa bem divertida, sem dúvidas nenhuma. Chama seus amigos. Se você tiver alguém aí que gosta de videogame, chama que vai ser uma coisa assim inesperada. Isso, pessoal, acho que faz bastante sentido. No final das contas, foi a minha paixão pelo mundo de games que me levou a entender, cara, como é que eu vou fazer dinheiro além de só jogar videogame? Né? Como que eu vou trazer aí um pouco do mundo de games para o mundo profissional, para o mundo dos negócios? Então, acho que vai ser uma conversa divertida. Com certeza. Esperar aí mais um minutinho para começar os assuntos. Acho que a gente pode ir se apresentando, né? Ó, o pessoal que tá Vamos dando lá. oizinho ali. Vamos ver de onde que são. Ó, de Chapecó, Jaraguá. Quem mais que tá aí? Vão dizendo a cidade de vocês para nós irmos identificando aí de onde vocês são. Ó, Marechal Cândido Rondon tá na área também. São Paulo na área, nosso querido Erlan. Robson de Curitiba. Marechal. Florianópolis.
Gente do Brasil inteiro, com certeza. Chegando aí para acompanhar essa, ó, Jaraguá, tá lá em peso, hein, pessoal? Marechal também, São Paulo mais uma vez. Passo Fundo, tchê, também, Arvorezinha, Floripa, São Bento do Sul, Xanxerê chegou na área também. Se você for aí de outro estado também, se apresente para a gente saber. JCI Itapejara, Curitiba, Panamá, bem-vindo, companheiros de Panamá também. Pessoal do mundo inteiro, welcome. Bem-vindos, bem-vindos. Rodeio Bonito, Sananduva. Coisa bonita, hein? Estamos chegando, pessoal. Já estamos com o nosso convidado aqui. Chapecó. Incrível, hein? São Miguel do Oeste. São Miguel aí, novamente. Rodeio Bonito. Pessoal do Brasil inteiro. E do mundo. Vamos ver se nossos, né, companheiros de outros países também dão um oizinho aí. Eu vi que já entrou gente, ó, do Paraguai. Bem-vindos, companheiros. Bem-vindos. Corupá também. Espumoso, dando seu oizinho, Sarandi, todo mundo aí pronto para começar, então, essa live. Vamos começar, então. Vou começar nos apresentando, né, Tainã? Meu nome é Natália Migliorini, eu sou diretora de marketing da JCI Brasil. E essa noite nós teremos o lançamento do projeto JCI Talks. O que é? JCI Talks vai ser um projeto que vai passar os nossos principais treinamentos da JCI gratuitamente para o público. Vai passar aqui de forma online gratuita nossos treinamentos com pessoas das mais diversas áreas, sempre buscando despertar a liderança. Porque é isso que nós queremos. Nós queremos que as pessoas aprendam habilidade de líder para conseguirem fazer mudanças positivas nas suas comunidades. Esse é o objetivo da JCI. Para quem aí não conhece, seja muito bem-vindo à nossa organização. Então, meu nome é Natália e nosso convidado de hoje se chama Tainã Mariano. Tainã é nosso presidente nacional da JCI Brasil. E, Tainã, como que você entrou, então, nesse mundo da gamificação, dos games, e o que é isso? Explica para nós. Tá, vamos lá, então. Pessoal, de novo, para quem chegou agora, boa noite. Hoje eu não estou vestido de presidente nacional da JCI Brasil, estou vestido de gamer, enfim, como eu gosto de andar, no final das contas. E, assim, eu acho que como alguns de vocês, tá? Eu comecei a jogar videogame muito cedo, né? Então, com 4 anos, eu já jogava Street Fighter, que foi sempre meu jogo preferido. Né? O tempo passou, fiquei adulto e eu ainda curto jogar Street Fighter quando eu tenho a oportunidade. E, enfim, joguei Street Fighter quando era criança, obviamente, Super Nintendo, Mario, diversos jogos e PlayStation, por aí vai. Comecei a jogar RPG depois dos 10, 11 anos pra frente. Enfim, sempre jogando. O curioso dessa história toda é que, obviamente, lá atrás, cara, quem não queria passar o resto da vida jogando videogame? Imagina, eu era nerd, viciado, sentava na primeira carteira da escola, voltava para casa, videogame, por aí vai. E a minha mãe sempre falando aquela história, cara, como todas as mães, né, e pais, cara, isso não dá em nada, sai desse negócio, vai jogar futebol, vai fazer um exercício, enfim, tudo mais. Apesar de que eu gostava de jogar futebol, ir pra rua e tudo mais. Mas, enfim, adorava jogar videogame, passar a noite jogando videogame. Curiosamente, eu acabei me formando em mecatrônica, fui embora para Irlanda, fiquei uns 3 anos lá, voltei e montei uma agência de marketing. Montei, então, a minha empresa no Brasil, e por aí vai, aqui em Florianópolis. Montei o meu escritório, de gente trabalhando, aquela vida normal, enfim, empreendendo, conseguindo cliente, até que, muito loucamente, um dia, chega um cara no meu escritório, né, um meio de campo feito por um amigo em comum, e o cara pega, senta na minha mesa e fala o seguinte, cara, Tainã, porra, é o seguinte, eu tenho uma empresa de games e eu tô procurando um cara para ser o presidente da empresa, o CEO da empresa. Assim, tá, mas como assim? Eu preciso de um diretor, um dono, enfim, um CEO da minha empresa para tocar as coisas, porque eu tô tocando um outro negócio. Assim, amigo, tem aqui, ó, tem meu escritório, minha mesa aqui, minha cadeira, as pessoas trabalhando. Tipo, do que eu vou fazer? Eu fecho tudo isso aqui e você CEO da tua empresa? Ela assim, tipo isso mesmo, essa é a proposta.
Assim, caralho, maluco, deixa eu dar uma pensada, a gente conversa aí. Enfim, conversa vem, conversa vai, eu assim, cara, porra, um cara chega na minha mesa, me convida para ser presidente de uma empresa de games, certo? Com faturamento alto, com, puta, enfim, mais de 20 mil jogos por dia, mais de 10 mil usuários, cara, enfim, eu pensei, né? Faz sentido. E aí, cara, com 26, 27 anos que eu entro para o mundo de games. Então, ali eu começo a tocar essa empresa de desenvolvimento de jogos, certo? Então, era uma empresa que trabalhava desenvolvendo jogos, isso em 2017, para ser mais preciso. E aí pronto. Ali não só comecei a participar de eventos em Florianópolis, São Paulo, fui para Paris também, no Paris Game Week, e aí entrei para valer nesse mundo, né? Comecei a participar da vertical de games da Associação Catarinense de Tecnologia, e aí pronto. Aí acabei, e aí vai ser parte um pouco do porquê que gamificação começa a fazer sentido, porque dentro dessa empresa de games eu percebi que, cara, uma coisa é gamificar processos. Uma coisa é deixar o ambiente mais divertido, trabalho mais divertido, aliás, atividades mais divertidas. Outra coisa é desenvolver jogos. Desenvolver jogos, já vou aqui né, já vou derrubar um mito. Desenvolver jogos é tipo trabalhar. É trabalho. É desenvolvimento. Não é lá super divertido todos os dias e todas as horas. E ali a gente teve, mesmo dentro de uma empresa de games, a gente teve que se reinventar. E é isso que eu vou comentar daqui para frente, mais tarde um pouco, né? Quando eu comentar sobre que cases, como que a gente aplica de fato gamificação. E hoje, no final das contas, claro, eu sou consultor de marketing, né? Consultor de marketing, trabalho com growth hacking, uso gamificação nos meus processos, mas não opero mais, não toco mais uma empresa de games. Hoje o que eu faço, na verdade, eu organizo um evento de games em Florianópolis, né? Então, um evento que fala sobre a indústria de desenvolvimento de jogos, entretenimento, esportes, gamificação também. Mais ou menos é isso, Natália. Foi assim que eu entrei para o Muito bem. mundo. É muita coisa, né, gente? Eu quero saber como que tá o som do Tainan e como que tá meu som. Eu vou até diminuir meu volume aqui para não dar eco. Quero que vocês deem um ok se tá dando eco, deem um feedback de como que tá o som da live pra gente entrar no tema. Tá bom? Não tá mais dando eco? Tá funcionando certinho? Deem um oizinho aí, um okzinho pra gente seguir em frente. Muito bom, então, tá ainda é muita coisa, muito currículo aí nessa história aí de games. Mas assim, ó, eu quero que você explique para as pessoas de uma forma que uma pessoa bem leiga, até aquelas pessoas que não são gamers, que elas consigam entender o que afinal é gamificação. Beleza. Vamos lá, pessoal. Então é o seguinte, o que é gamificação no final das contas? De certa forma, todo mundo sabe o que é um jogo. Todo mundo já jogou um jogo de tabuleiro, todo mundo já jogou um esporte, ou às vezes, de fato, jogou videogame, ou jogou jogo de carta, enfim. Basicamente, gamificação é trazer elementos que tem dentro de um jogo para atividades que, na verdade, não são feitas para entretenimento. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu trago elementos de jogos para o meu dia a dia, para o meu dia a dia de trabalho, por exemplo. Aqui a gente vai cobrir gamificação no mundo de negócios, né? Para dentro da empresa. Então, quando eu gamifico processos, o que eu quero dizer? Eu vou pensar em trazer, para dar alguns exemplos, né? Eu vou, dentro do meu time de marketing, eu vou criar uma premiação que tem um ranking, atividades valem pontos, as pessoas têm que colaborar para ganhar pontos, e quando atinge determinado número de pontos, ganha uma premiação. E se, por exemplo, tem fases, você cria fases, a pessoa vai passando fases, enfrenta chefões também. Justo. Como funciona isso aí? Pronto, exatamente. Então tem parte. Então, vê, quando a gente fala em progresso, o progresso é um outro elemento de jogo, certo? Vai progredindo. Então, quando cria um processo gamificado, também tem a parte de processo. Ou tem as badges, né? Ou como é que é badge? As medalhinhas, enfim, todo esse tipo de coisa. Se a gente olhar, por exemplo, para alguns aqui não vão ter usado, né? Mas se a gente pensar Foursquare lá atrás,
Foursquare é esse aplicativo que tu de tanto para viagem quanto para conhecer lugares que tu ganhava medalhinha, tu se tornava o prefeito da cidade. Quem usa o Duolingo para aprender línguas é cheio de estrelinha e medalhinha e tudo mais. Então as Então empresas já são têm essas. utilizado a gamificação de uma forma que ninguém sabia muito desse conceito, mas elas já estão usando para conquistar os consumidores, os seus clientes, no caso. Exatamente. Gamificação, no final das contas, de 2010 para frente, 2011, 2012, principalmente, começou a entrar em tudo quanto é coisa, né? Enfim, então, basicamente é isso. É tornar divertido, né? Vamos lá, quando eu comentei que trabalhar numa empresa de games, na verdade, não é tão divertido assim o trabalhar, porque trabalho é trabalho, é desenvolver, é linha de código, é fazer desenho, é empacotar um negócio, é lançar, trabalho, como qualquer outro produto, no final das contas. Então, mesmo ali, a gente teve que gamificar processos para que isso virasse mais divertido, para que o pessoal cumprisse as suas atividades e se divertisse enquanto fizesse isso. Então, basicamente é isso, de uma forma bem simples. Né? E se alguém não entendeu, até pode perguntar melhor, mas é isso. Cara, como que eu torno um processo que é chatinho num processo divertido? Quando a gente fala em gamificação, não é só ranking e ponto e medalhinha. Tem que ser divertido. Se não for A divertido, experiência de quem está participando do jogo, que seria tanto um setor de uma empresa, um projeto dentro da própria JCI, quem faz parte desse jogo, ele também tem que estar se divertindo. Não é a busca da meta só do vendedor do mês. É diferente. não, é primordial, na verdade, se ele não se divertir, não é gamificação. Se não tem eu quero entrar ali porque eu vou me entreter com alguma coisa, eu vou passar tempo fazendo coisinha, enfim, não é gamificação, certo? Então, eu quando comento isso, é claro, não é assim, meu Deus, o Hulk, super divertido preencher essa planilha. Não é necessariamente isso, mas tem esses conceitinhos de jogos, né? Até quando a gente, por exemplo, muito do que é feito hoje dos aplicativos vem das slot machines, né? Das máquinas de cassino, por exemplo. Onde aquelas que tu aperta ali, né? Ou aperta no botãozinho para girar um negocinho. Muita coisa. Aquele ali é um jogo altamente viciante. Então, tanto é que coisas, por exemplo, como o Facebook tem isso, né? Tu gira para ver novas coisas. Toda vez que tu gira, vem uma imagem nova. Então, são elementos, pequenos elementos, e aí tem gamificação, obviamente, em tudo quanto é nível, né? Tem gamificações bem complexas e tem algumas coisas que só usam 2 ou 3 elementos. Mas, de novo, sempre tentando engajar, tornando divertido, seja tornando algo imprevisível e por isso que tu tá ali numa determinada ansiedade, tentando ver coisa nova e por aí vai. Muito bom. E quais seriam, então, os benefícios de você aplicar esse tipo de metodologia? Será que a gente pode chamar de metodologia a gamificação? Sim, com certeza. Ela é Com uma certeza. metodologia. Então, qual que é Sim. o benefício de você colocar uma metodologia como a gamificação na sua empresa ou na sua organização local? Ou nos seus projetos? Bom, o principal ponto, então, a gente já comentou que, cara, tem que ser divertido, né? A gente quer transformar ações chatinhas em ações, pelo menos, divertidas. O grande ponto é, o que eu quero fazer com a gamificação? Qual que é a vantagem, né? Qual que é o grande benefício? O que eu quero fazer é, primeiro, engajar pessoas. Aquela atividade é chatinha. Como é que eu engajo uma pessoa para fazer uma atividade chatinha? Certo? Tipo, ninguém quer fazer isso. Como que eu torno ela um pouco mais divertida para que faça sentido estar engajado, para que faça sentido a pessoa de fato completar tudo que precisa completar? E assim, quando a gente começa a implementar gamificação, as vantagens, os benefícios estão dentro do seguinte: eu sempre quero mudar um comportamento, eu sempre quero mudar alguma coisa. Quando eu começo a fazer o desenho de um processo de gamificação, eu penso, beleza, hoje o estado atual é esse, eu quero que as pessoas preencham o report diário todos os dias. Ele é diário, Você está mas as tentando pessoas não impor fazem. uma obrigação aí chata de uma forma mais divertida, de uma forma de jogo, para que as Exato. pessoas, os clientes, para que as pessoas que fazem parte do projeto sintam mais vontade de fazer aquela atividade. Então, é uma estratégia. Exatamente. Então,
Quando a gente pensa em... E claro, e aí, onde que estão esses benefícios, né? A gente vai mudar algumas ações e onde que a gente vê isso sendo bastante implementado? Times de vendas, por exemplo. Cara, o vendedor já é um cara que ele tem que bater meta todos os meses, ele se compara muito, tem a recompensa financeira, né? Às vezes o salário é um salário fixo menor, mas ele tem um variável maior, então ele tem que correr atrás disso. Então é muito implementado em times de vendas. Quando a gente quer ganho de produtividade, né? De novo, principalmente em ações chatinhas. Então, como que eu aumento a produtividade do meu time? Cara, como que eu jogo com o psicológico, né? A gente vai ver ali na frente que gamificação tem muito a ver com psicológico. É por isso que a gente implementa isso. Então, mexe com a motivação do time. E uma outra coisa que é muito importante é que sempre que a gente está jogando um jogo, olha só, um dos elementos principais de um jogo são os feedbacks. Então lembra que se a gente está jogando videogame, sempre tem feedback. E o que é o feedback? Opa, eu tô com o Mario, eu tô andando. Se eu bater na tartaruga, o que acontece? Eu morro. Se eu tiver com o cogumelo, eu fico pequenininho, certo? E se eu tiver pequenininho, eu morro. Então esse é um feedback, eu não posso bater na tartaruga, eu tenho que pular a tartaruga, eu tenho que pular em cima dela, certo? Então são esses pequenos feedbacks. Então quando a gente pega um processo e gamifica, a gente começa a dar feedback o tempo inteiro. Seja olhando o ranking, seja a pontuação, seja visualização de coisas. Porque vamos lá, quando a gente fala de report diário, cara, por que é chato fazer report? Porque uma grande parte das vezes o gestor não vai nem ver o report. Então, para que eu faço esse report o tempo inteiro? Se ninguém nem vê. E aí é que tá, a gamificação coloca tanto o ato de fazer e os bônus por fazer, quanto o feedback do outro lado, que tem que estar o tempo inteiro acontecendo, certo? Então, basicamente é isso. Essas são as principais vantagens. Muito bom. Agora a gente vai entrar, então, talvez nas desvantagens. Eu percebi aqui uma pergunta, vou passar a pergunta aqui da Camila Lopes, que ela disse o seguinte: como fazer com que a competitividade, né? Estamos falando de jogo, tem competitividade. Competitividade inerente à natureza do ser humano não atrapalhe a harmonia da empresa, ou a gamificação é apenas para o público externo, ou seja, para os clientes. Excelente. Já pode falar para nós sobre as desvantagens que essa metodologia também tem. Com certeza. Bom, pronto. E dentro das desvantagens, essa é a pior. Essa é a pior. Então, essa é sempre... Desde que gamificação virou um trending topic no mundo, empresas começaram a fazer e começaram a tentar implementar, começou a rolar essa história da competição. E depois a gente vai falar de novo, né, sobre os tipos de jogadores. Então, tem gente, cara, que é movido à competição. De fato. O detalhe é, quando a gente desenha um processo gamificado, tem diversas formas de fazer. Então, é claro que quem quer gerar competição com um jogo, com um processo gamificado, facilmente vai alcançar o seu objetivo, vai gerar competição. O detalhe é, na verdade, e eu falo isso porque é a forma como eu gosto de gamificar processos, como que no final do jogo todo mundo pode ganhar. E não é aquele negócio assim, é facinho e todo mundo vai conseguir fazer. Não, não. Todos têm a opção de ganhar. Todos podem chegar no final. Eu não preciso vencer o coleguinha, não preciso vencer o amiguinho do lado e ferrar talvez ele para eu sair na frente. Não, não. Tem espaço para todo mundo, certo? Então, assim, obviamente, uma das desvantagens é isso. É tu criar um ambiente que se torne apenas competitivo. Porque as pessoas gostam de competição, né? Infelizmente, tem esse negócio, cara, eu tenho que aparecer mais, eu tenho que ser melhor, eu tenho que ser mais bonito, eu tenho que ter mais dinheiro, eu tenho que ter mais carro, mais moto, mais o caralho que for. Enfim, então as pessoas são assim. A verdade é que, nesse momento de mundo, a gente até começa a viver algo diferente, né? E olha só, é engraçado porque a gente fala disso no momento de coronavírus, né? Que obviamente... tá uma loucura, não vou entrar no mérito da loucura que tá, mas vou entrar no lado positivo. Ensinou para o mundo
ensinou para o mundo que a gente pode se ajudar. Ensinou para o mundo que a gente pode diminuir o nosso lucro pensando no bem-estar da outra pessoa. Ensinou que empresas podem se ajudar, empresas podem se voluntariar para ajudar o governo, certo? Está ensinando, então, muita coisa. A gente passa por essa fase onde a gente tem que chegar junto, porque hoje, no momento que a gente está de mundo, hoje, de corona, não tem como não trabalhar junto, porque se não trabalhar junto, vai dar ruim. Vai dar ruim. Então, de novo, a gente está vencendo essa fase. Vai continuar, sempre vai ter aquele mais egoístinha que vai querer chegar sozinho. A gente vai falar de novo disso também. Mas, de novo, muita coisa nesses últimos 10 anos deram errado em processo de gamificação. E principalmente, e aí vem as desvantagens, principalmente por processos gamificados mal desenhados. Ou pensando só na competição, ou pensando só no lucro, quando a gente pensa só em times de vendas, ou pensando só na produtividade pela produtividade, aí vai perceber que ali na frente, opa, é o gestor tentando enganar o time com balinha e chicletinho e coisinha, certo? Então passa por isso também. Muito bom. Pessoal, quem está ouvindo aí, quem está, aperta no coração aqui. Eu quero que todo mundo que está prestando atenção e está conseguindo acompanhar o raciocínio da gamificação. Uma coisa tão interessante, né? Tão nova e uma metodologia super legal. Quero ver quem está aí, hein? Meu Deus, só um coração. Só tem uma pessoa ouvindo. Se você, Taína, você vai ter que mudar a tua estratégia. Ninguém Pessoal, tá entendendo nada. Ó, coração nesse negócio aí, tá? Vamos espalhar amor. Estamos no momento de espalhar isso. Muito amor, pessoal. Acho que agora o pessoal tá entendendo, sim, viu? O pessoal tá entendendo. Tá entendendo, muito né? Interessante, com certeza uma metodologia. Inclusive surgiram algumas perguntas aqui sobre como aplicar em empresa júnior. Tudo isso a gente vai falar depois sobre a aplicação, né, em empresas e tudo. Estão gostando aí, pessoal? Assunto diferente, é bom para a gente se desafiar, né? Nesses assuntos novos sobre metodologias e engajamento. Então, agora a gente poderia falar um pouquinho sobre as ferramentas de gamificação? Claro. Vamos lá, pessoal. Esse é o momento que todo mundo quer chegar, né? Cara, como é que a gente começa? Vamos aprender a aplicar isso aí. Eu quero aplicar até no meu dia a dia. Isso. Quais são os elementos que a gente traz do mundo de jogos para o mundo real, certo? Para o mundo de processos, para o mundo de trabalho. Então, basicamente, a gente divide em três grandes pontos. Primeiro, dinâmica, certo? Quais são as dinâmicas de jogos? Quais são os componentes de jogos e quais são as mecânicas? Então, são essas três coisinhas que fazem um jogo ser um jogo, vamos colocar assim. Certo? Fala de novo para o pessoal acompanhar. Vamos lá, pessoal. Dinâmica, componentes e mecânica. Então, toda vez que eu desenho um processo de gamificação, eu vou pensar nesses três pontos. E cada um desses três pontos tem os seus elementos. São vários. Obviamente, a gente não vai entrar aqui no mérito de quais são todos. Eu vou puxar alguns para a gente já exemplificar e como, de fato, colocar isso para valer. Tá? Eu estou com uma colinha aqui rapidinho. Quando a gente pensa em dinâmica, pessoal, dinâmica é o core. Certo? É o core de um jogo. Todo jogo tem o quê? Todo jogo tem regras. A gente quer se divertir, a gente quer passar o tempo, mas todo jogo tem regra. Não é terra de ninguém, não é casa da mãe Joana, tem regras. A gente precisa saber quais são elas, certo? Todos os jogos, elas trabalham com emoções. Certo? Seja com risada, seja com felicidade, seja com aprender coisas, seja o sentimento de estar aprendendo alguma coisa, seja o sentimento de estar sendo desafiado. Então, trabalhe os nossos sentimentos. E o terceiro é dentro de dinâmica, e o que eu acho que é uma das coisas mais importantes, e aí que muitos processos de gamificação acabam sendo mal desenhados, é narrativa. Todo jogo tem uma narrativa. Todo jogo tem uma história. Não faz sentido. Não é que todo jogo tem uma história. Quando a gente pensa em videogame, principalmente, é claro que tem um jogo ou outro que não necessariamente tem, né? Enfim, mas esse é um dos fatores que mais engaja. É a gente viver
esse mundo imaginário que às vezes a gente vive dentro de um jogo, certo? Quando a gente está jogando, vamos pensar em jogo de tabuleiro, jogo da vida, detetive. Então tem uma história acontecendo ali. Eu sei por que eu estou jogando. Opa, o jogo da vida, o que que é? Cara, eu vou jogar ali, vou girar a roletinha, eu vou me formar, eu vou casar, vou ganhar filhinho, vou jogar na bolsa de valores. Então tem uma coisa acontecendo. Detetive, cara, quem que matou quem, não sei o que, por aí vai, certo? Quando a gente sai de dinâmicas, a gente entra nas mecânicas de jogos. Quais são as mecânicas? O que que são mecânicas de jogos? Basicamente, a gente tem os desafios, certo? Então, dentro de tudo quanto é jogo, a gente tem desafio. Quando a gente pensa em jogo de tabuleiro e a gente foi para a prisão, por exemplo, dentro do jogo da vida, tire determinado dado, tire determinado número para sair da prisão. Quando a gente pensa em jogos de RPG, por exemplo, em jogos de videogame, a gente vai pensar que a gente tem que vencer determinado chefão ou determinado monstro. E aí, uma outra mecânica são as quests. As quests são as campanhas, que é uma junção de vários desafios. Então, vamos pensar que quando a gente traz isso para o mundo real, desafios é o que possivelmente tu tem ao longo do teu dia. A quest seria a campanha do mês, por exemplo. No final do mês, temos que alcançar determinado objetivo. Então, essa é a campanha inteira. O que mais tem? Claro, competição é uma mecânica, certo? Mas cooperação também é uma mecânica. A gente vai ver que tem jogos que só tem um jeito de ganhar. É cooperando. Então, se tu desenha o jogo para o jeito de ganhar é cooperando, pronto. Tu elimina a parte da competição. É claro que tem competição de ego, de eu fiz mais coisa, ou eu descobri mais coisa, ou eu montei mais coisas, mas a cooperação entra como uma mecânica desse jogo, certo? De novo, feedback que a gente já falou, certo? E no final das contas, dentro das mecânicas, tem uma outra coisa que todo jogo tem. Como que eu ganho? Certo? Como que eu ganho nesse jogo? O que que eu tenho que fazer? Então, eu tenho que completar 100 campinhos de planilha? Ah, beleza. Quando eu completar 100 campinhos de planilha, eu ganho. Certo? Não, eu tenho que chegar no mês, eu tenho que bater a minha meta de vendas. Não, quando eu chegar no final do mês, eu tenho que ter produzido, sei lá, X% de coisas. Então, são os elementos de vitória. Como que eu venço no jogo? Você preenche o desafio que essa gamificação foi aplicada, né? O desafio, por exemplo, é vendas ou é a implementação de um novo sistema. Então, Justo. vencer nem sempre é um prêmio. Às vezes, vencer é você completar a fase. Aí é que tá, é completar, não é necessariamente ganhar o prêmio, certo? E aí a gente entra em componentes. O que são componentes de jogos? Então a gente vai pensar avatar, certo? A gente sempre tem um bonequinho ali com a nossa fotinho, certo? A gente tem aí as medalhas, aí a gente fala de ranking. Isso são componentes de um jogo, certo? A gente tem o quê? A gente tem a parte de presentear, certo? Tem alguns jogos, vários jogos online agora, mobile, tu dá presentinho pro outro, enfim, porque tem pessoas, e aí a gente vai entrar nos tipos de jogadores, tem gente que entra pelo social. Não é necessariamente para vencer e ser o melhor, é pelo social, é para fazer amigo e se sente bem dando presentinho, certo? Aí sim, tem os pontos e por aí vai. As mecânicas são o que a gente entende de mais fácil. Cara, o que é um jogo? Ranking, pontos, medalhas e coisinhas. Esses são, tanto é que aí é que tá. Por que a gente às vezes fala, não, isso não é um processo gamificado, porque só tem 3 coisinhas. Ranking, ponto e medalha não é um processo gamificado. São 3 coisinhas do mundo de jogos que colocou em qualquer palhaçada que a gente quis, certo? O que mais? Tudo bem. Ai, meu Deus do céu, que loucura. Vocês estão acompanhando, galera? É um assunto bem desafiador e é muito implementado. Então, nós temos aqui uma pergunta que seria se você tem alguma dica de como estruturar um sistema de gamification em uma empresa júnior. Certo. Olha, aí, vamos lá. Eu vou responder essa quando a gente falar de um case, tá? Que basicamente serve para empresa júnior, serve para empresa, serve para organização local da JCI, serve para qualquer coisa. Joga um pouquinho ali na frente, tá bom? Joia, muito bom. Então, nós vamos em frente, então, falando sobre qual que é a ciência por trás da gamificação. Beleza. Então, vamos lá, pessoal.
o grande segredo por trás da gamificação, obviamente, que está aqui, né? Então, assim, no final das contas, ó, eu falo aqui, mas não é necessariamente aqui, né? É o que o corpo produz, certo? Dopamina. Então, se vocês colocarem gamificação, dopamina, pronto. Esse é o segredo. E aí agora a gente entende por que a gente fica contente quando joga um jogo. Então, toda vez que a gente está jogando um jogo, a gente está produzindo dopamina. O que isso quer dizer? Porque tem três coisas que a gente gosta de fazer, todo mundo gosta de fazer, pessoal. A gente tem um desafio, certo? A gente tem um desafio. A gente alcança o desafio. Desafio, alcança o desafio, e aí o que tem? O prazer de ter vencido. O prazer de ter conquistado. Isso não é só em jogo. Isso é mesmo no trabalho. Sabe, porra, tem que fazer uma campanha de marketing. É com que eu trabalho, certo? Tem que fazer uma campanha. Beleza, cara, a campanha é foda, é cheio de coisa e tudo mais. Beleza, começa a trabalhar. Quando eu termino, daquele porra, maluco, consegui, terminei esse negócio, vamos mandar, daquela felicidade de ter feito isso. Isso acontece com um monte de coisa. Felicidade, até te interrompendo um pouco, como a felicidade de um desafio, ela é mais satisfatória do que a vitória fácil. Nós percebemos isso em projetos, nas nossas organizações locais, nas empresas. Quem concorda aí pode comentar o que acha, se faz sentido isso que a gente está falando, se a gamificação ela causa essa explosão de dopamina e de prazer por causa do desafio imposto. Pode continuar. Então, basicamente é isso. Essa é a ciência, né? Que a gente não vai entrar nos méritos e detalhes, mas basicamente é isso. É dopamina, é produção de dopamina. Então, se a gente olhar um jogo, a gente tem essa produção o tempo inteiro, porque sempre tem um desafio, sempre tem as conquistas e o prazer de conquistar. É por isso que a gente fica jogando Candy Crush e tudo quanto é joguinho, esses joguinhos de entretenimento rápido. Eu pego, jogo a bolinha ali, ganho algumas coisas, aí tu passa de nível. Aí tu joga Angry Birds, cara, num dia tu passa 20 níveis de Angry Birds. Cara, por quê? Porque cada nível é um novo prazer. E é por isso que, ao mesmo tempo, é viciante. Porque a gente se vicia em prazer, certo? Prazer na vida, pô. Prazer de balada, prazer de sair, de churrasco, de beber e por aí vai. Só porque a gente vê isso no mundo de games. Então, por isso que é muito fácil de se engajar com isso. Porque é a dopamina trabalhando aí no teu corpo e por aí vai, certo? Muito bom. Eu vou aumentar um pouquinho o meu som, que falaram que está baixo. Se agora estiver melhor, espero que não dê eco. Quais que seriam os tipos de jogadores na gamificação? Tá. Isso, beleza. Então aí é que tá. É uma das coisas mais importantes que a gente tem que entender. E aí a gente, pessoal, a gente está caminhando já para falar de cases da aplicação, tá? Quem começou a ficar ansioso já, passou tempo, tá, ainda tá enrolando. Não. É só essa historinha toda para entender que não é só o case pelo case, senão a gente desenha a coisa errada. A gente sempre tem que pensar que nós temos 4 tipos de jogadores, tá? Então, o cara, Bartol, lá atrás, o cara fez aquelas pesquisas, certo? Esse pesquisador faz, esse cientista maluco fazem, certo? Esse cara chegou com a teoria de que temos 4 tipos de jogadores. O primeiro tipo de jogador, e um dos mais famosos em porcentagem, vamos colocar assim, são os achievers, são os conquistadores. Cara, esse cara quer ganhar. Ele quer conquistar coisas. Ele joga para ganhar. Aí é por isso que sai a pergunta e tem essa grande crítica em processo de gamificação quando a gente fala de competição. Porque competição pro achiever é o que ele quer. Ele quer ganhar, ele quer estar no topo do ranking. Ele quer ganhar todas as medalhas, ele quer ganhar... Cara, ele quer tudo. Esse é um cara. O segundo cara é o explorer, então é o explorador. O que o explorador faz? O explorador, ele entra no jogo e ele quer saber tudo ao redor desse jogo. Ele quer saber todas as possibilidades. Ele possivelmente quer hackear o jogo também. Então é aquele jogador de videogame que, beleza, vai jogar Mario, ele quer passar todos os mundos, ele quer ganhar todas as estrelas, ele quer fazer tudo que tem no jogo, todos os atalhos secretos, ele quer todos os caminhos, dá para ir para a esquerda e para a direita. O explorador, ele vai primeiro pela esquerda, depois ele volta e vai pela direita. Esse é o explorador, certo? E aí a gente tem um terceiro, e aí que tá, esse cara é o salvador dos jogos, certo? Que é o socializer. É o cara que entra, é o jogador social. Ele entra no jogo para fazer amigos. Ele não tá tão preocupado em vencer. Ele não está tão preocupado em entender tudo do jogo. Ele está preocupado em fazer amigos. Esse é o cara que, dentro de um jogo, ajuda o outro. Certo? Ele ajuda, é o cara que está jogando banco imobiliário
e ele empresta dinheiro pro outro. Porque ele não quer que o outro saia do jogo, porque ele precisa ter amigos na mesa, certo? Então ele coloca dinheiro no outro para manter o cara dentro do jogo, certo? Enfim, então aí sim eu digo a salvação da competição, porque esse cara ele consegue colocar todo mundo, pessoal, vamos ser amigos, vamos trocar ideia, vamos trabalhar junto vai ser mais fácil. E aí a gente tem o quarto cara. O quarto cara é o killer. O que é o killer? Killer é o assassino. Ele não está tão preocupado em vencer, mas ele quer ver o outro se fuder. Assim, tive que falar desse jeito, porque é isso que ele quer, certo? Ele não é o achiever, ele não quer ganhar necessariamente, desde que ele faça todos os outros perder. Ele é um matador, cara. Ele quer simplesmente atirar, certo? Quer tirar todo mundo do jogo. Então tem alguns jogos que são bem próprios para esse tipo de jogador. É aquele que tipo de jogo esse cara joga? Ah, só um sobrevive. Esse cara é o cara que curte jogar Fortnite, por exemplo. Obviamente, muitos jogam Fortnite, né? Socializer, o Achiever, todo mundo. Mas tem a ver bastante com o Killer, porque não é sobre ele necessariamente vencer, mas ele matar os outros 99 que caíram naquele mapa junto com ele, certo? Então, assim, é o que gosta de jogar jogo de sobrevivência. Esses são os 4 tipos. E aí, às vezes, a gente tem que entender quem que a gente é nesse jogo. Isso não quer dizer que a gente é só um dos 4. A gente tem elementos, né? A gente tem, vamos colocar assim, a gente tem porcentagem desse tipo de jogador. Às vezes eu tô mais explorador, certo? Ah, eu quero, esse jogo aqui eu quero entender tudo. Às vezes eu tô, cara, nesse jogo eu tô pra ganhar. Se eu tô jogando FIFA, se eu tô jogando futebol, mano, foda-se conversar com o coleguinha, eu quero vencer essa porra, entendeu? Cara, tem jogo, e eu jogo Fortnite também. Cara, eu tenho que ser o único a sobreviver, maluco, vou matar todo mundo. E tem jogo que, não, pera, vamos jogar junto. Fortnite também traz isso pro jogo, né? Enfim, diversos outros. Como que a gente trabalha junto para ganhar, né? Vamos em time, na verdade. É o cara que gosta de jogar em time. Basicamente é isso. E agora? Agora a gente vai pra finaleira, né, Nath? O que o pessoal tá esperando? Ai, o pessoal fala que meu áudio tá muito baixo. Eu vou começar a gritar para vocês me ouvirem. Pessoal, chegou o momento da gente chegar nos casos, né, nos cases de gamificação, para a gente aprender na prática quem aplica ali a gamificação e tá se dando bem e tá acontecendo, né, Tainã? Então, melhorou, Rita? Obrigada aí. Tamo junto, galera. Bota o dedo nesse coração aí. Quando tiver o dedo no coração, eu sei que tá tudo certo. Pararam de mandar é porque não tá dando certo aí. É o jogo da live. Bom, show de bola. Então, Tainã, você pode falar sobre os cases, então, que agora eu estou curiosos para saber quais são os cases. Sim, com certeza. Quanto mais coração, mais cases eu vou contar, então. Vamos lá. Pessoal, cases, então. Cara, contamos toda essa história. Gamificação, no final das contas, embora seja alguns, é joguinho, é complexo, né? Porque desenhar um processo de gamificação não é lá tão trivial. Mas, então, como que a gente aplica isso? E o mundo está vivendo isso, cara. São 10 anos já tentando aplicar grandes processos de gamificação. Né? E algumas empresas conseguiram isso. De novo, comentei do Foursquare. Depois o Foursquare até mudou a dinâmica deles como empresa. Duolingo faz isso exemplarmente. Se a gente olhar diversos jogos, inclusive, jogos gamificados, certo? Tu cria toda uma gamificação dentro do jogo. Então, os jogos sabem fazer isso. Se tu vê hoje jogos mobile, todos têm baú, todos têm não sei o quê, é porque tu tem que ganhar coisa o tempo inteiro. Só muda o tema, às vezes. Quando a gente entra no mundo corporativo, pessoal, então, tá? Eu vou contar de 3 casos, então. Vamos ver aqui como é que vai ser o tempo, né? Mas o primeiro grande caso foi quando eu entrei nessa empresa de jogos, tá? E basicamente o que eu vi ali? Cara, entrei na empresa de jogos, faca na caveira, vamos tocar o terror, cara, vai ser massa pra caralho, trabalhar com jogos, todo mundo vai se divertir, todo mundo... Aí eu me deparei com, não, pera, não é bem assim, não tá todo mundo achando super legal, não tá tão divertido assim, o pessoal tava com a moral meio pra baixo. Assim, tá, mas o que tá acontecendo? E aí eu comecei a ver que a produtividade estava meio baixa, assim, pera, mas tem alguma coisa errada, então? E foi aí que eu usei
Eu coloquei algo, não foi o meu primeiro desenho, mas na verdade foi a primeira vez que eu implementei no meu time uma ferramenta de gamificação, que foi o Abitica. Então, não sei se alguém conhece o Abitica. O Abitica é uma plataforma online que gamifica as tasks, as tarefas diárias que tu tens para fazer. Então, basicamente, ali, tu vai fazendo as tarefas, vai ganhando pontinho, e o que que acontece? Tu vai passando de nível, aí tu tem um avatarzinho, tu troca de roupa, tu compra uma espada, aí tu compra um pet, aí tu, enfim, vai evoluindo, tu ganha habilidades. É super legal, é super divertido a Bitka. Eu usei muitos anos só para mim. E eu pensei assim, cara, tô dentro de uma empresa de games. É muito difícil trazer o Abitka para dentro de uma corporação, porque o Abitka, ao mesmo tempo, ele é meio bobinho, né? Ele, cara, tem tanta, né? Se a gente olhar tantas outras ferramentas sérias, tu traz o Abitka para dentro de uma empresa e Abitka, mano, estamos falando de coisa séria, tá trazendo joguinho, certo? Porque o pessoal às vezes não entende, né? São meio quadrado e não entende a moral por trás do negócio. Mas ali foi o ambiente perfeito para testar. Todos eram jogadores. Então, quando coloca uma ferramenta como essa, aqui, pessoal, olha só o que começou a acontecer. A galera trabalha. Eu costumo dizer que o pessoal trabalhava mais para passar de nível no Abitica do que trabalhava pelo salário. Era louco. Era tipo todo mundo fazendo atividade, colocando as atividades. E por que isso era muito bom para mim como gestor ao mesmo tempo? Primeiro, o time estava muito mais motivado, tava na pegada, tava se conversando para ver o que cada um tinha, e eu conseguia ver as tarefas. Porque antes eu pedia report, cara, ninguém fica colocando quais são as suas tarefas para fazer. Tem gente que não trabalha assim. E o pessoal começou a colocar, porque se eles colocassem a tarefa e depois eles completassem, eles ganhavam ponto e ganhavam dinheiro, e o dinheiro comprava roupinha. Cara, mágico, mágico, sensacional. Enfim, o Abitica é uma coisa, tá? Que depois a gente pode até comentar aqui no finalzinho, depois eu pego e anoto aqui qualquer coisa, mas é abitica.com, alguma coisa assim, tá? Provavelmente abitica.com, com H, tá? Beleza, então esse foi o primeiro ponto. E aí eu tô vivendo o mundo de games em 2017, a Bitka, Paris. Cara, vejo um mundo completamente enorme, bilionário, que é o mundo de games. Acabo no final do ano, por algumas decisões e algumas estratégias, eu saio, assumo como head de marketing de uma empresa. E ali, pessoal, aí agora eu acho que é um dos cases que vai fazer mais sentido aqui para quem está assistindo, principalmente. Porque nós não estamos tocando uma empresa de games onde todo mundo já entende e vai utilizar o Abitica de uma forma fácil. Mas ali, o que eu queria? Cara, eu tenho um time de marketing, certo? É um time super massa, mas a gente não está necessariamente performando como time. Competindo com diversos players, a gente precisava gerar mais contatos, mais leads. A gente precisava gerar maior engajamento com o público, trazer esse pessoal para conversar com a gente. E aí, o que a gente fez? A gente começava a conversar, isso começo de 2018, começava a ver esse movimento de growth hacking. Porra, tá todo mundo falando sobre growth hacking, que é hackear o crescimento, né? Todo mundo queria hackear o crescimento, todo mundo quer hackear o seu crescimento. O que é hackear, né? Então, o crescimento? Só para dar assim, um adendo. Vamos lá, então. Encontrar um atalho. Isso, basicamente é isso. Então, assim, cara, hackear o crescimento cara, eu vou levar 10 anos para chegar lá, certo? Com a minha empresa. Então, eu vou chegar no meu primeiro milhão em 5 anos. Não, pera, eu tenho que dar um jeito de fazer isso acontecer em 2 anos. Então, que atalhos que eu vou pegar ou que estratégias eu vou usar para chegar lá mais rápido? Então, basicamente, foi aí que todo mundo queria estudar growth hacking, todo mundo queria trabalhar com growth hacking, mas, cara, todo mundo sem tempo para fazer isso. A gente era um time de 5 ali. Aí que isso dá assunto para outra live, viu? Pô, com certeza. Aí, acho que todo mundo tem interesse, né, em atalhos para crescimento, seja da sua empresa, seja da sua organização local. Acho que dá assunto aí para outra live, com certeza. Com certeza. Eu não vou nem entrar nos méritos de growth hacking, mas basicamente era o quê, pessoal? Eu precisava do meu time sabendo growth hacking. E eles precisavam. Nós, como profissionais de marketing, nós precisávamos entender isso. Então, o que a gente fez? Aí sim eu criei um jogo. Eu desenhei uma narrativa, eu trabalhei a mente do pessoal com essa história, certo?
Era uma história divertida, porque envolvia o time de vendas, sem eles saberem disso. Então, basicamente, eu criei... Todo o time de marketing tem que entregar contatos para o time de vendas, certo? Então, quando tu chega no final do mês e tu não entregou, é que nem tem um vendedor que não bateu a meta, tem um marqueteiro que não entregou contatos para o time de vendas. E aí o time de vendas fica assim, porra, esses marqueteiros são tudo filha da puta, não estão trabalhando, não entregam nada pra gente. É assim, cara, vamos mudar isso aí. Então, a gente criou uma narrativa. A narrativa era o seguinte... Os vendedores eram os dementadores, certo? Os dementadores, eles sugam o pensamento, a energia das pessoas, certo? No Harry Potter. Então, nesse caso, os vendedores eram os nossos dementadores. Se a gente não alimentasse os vendedores com leads, os dementadores sugariam a nossa energia. E isso acontecia todos os meses. Todo mundo entendeu muito rápido que os vendedores eram os nossos dementadores. Então, dentro dessa narrativa, a gente criou, sim, um ranking, onde para cada ação... Growth Hacking tem um monte de coisa. Isso, de fato, é uma outra live, é uma outra história. Mas tem que fazer algumas ações, tem que fazer brainstorming, tem que colocar experimentos para rodar e tem que fazer as avaliações. Só que ter ideias não é fácil, às vezes, né? Tá todo mundo na loucura. Só que ter ideias virou prioridade. Porque dava ponto também. Experimentar as ideias dava ponto. Avaliar o experimento dava ponto. Então todo mundo começou a fazer todas as partes do processo. E o legal, de novo, para quem, né, comentou ali, perguntou ali, cara, mas como que eu faço para não ter competitividade? Porque ali eu tinha os 4 tipos. Eu tinha quem queria só ajudar e eu tinha também quem queria estar no topo. Ali dava para todo mundo podia ganhar. Então a gente colocou isso no período de um mês. A gente ficou 3 meses falando sobre Growth Hacking, ninguém implementou. Quando a gente colocou esse jogo, em um mês, todo mundo sabia que era Growth Hacking. A gente era um time com Growth Hacking e a gente teve um aumento de 25% na geração de leads. 33%, na verdade. 33% na geração de leads. Então foi excelente, ficou todo mundo feliz. Aí pronto, a gente completou os nossos objetivos, os nossos desafios, a gente aprendeu o que era Growth Hacking, agora a gente sabia implementar e no final das contas, claro, ainda tinha uma premiação no final. E todos alcançaram, porque estavam todos engajados. Então, ali sim foi. E assim, pessoal, esse case me levou para dar palestra em São Paulo, me levou para dar palestra na Estônia, porque é um case super legal. É um case onde o pessoal super se engajou e deu um puta de um resultado para essa empresa, certo? Então foi super legal. E aí, eu acho que, assim, um último ponto que eu posso comentar de gamificação, vamos colocar, é quando a gente trabalha com grandes times, tá? Não só grandes times, mas alguém também perguntou ali na parte da competição externa, né? Nem sempre é só interno. Um dos grandes exemplos de gamificação, eu acho que para concluir essa conversa, é quando a gente joga para o externo, é quando eu pego e crio programas de lealdade, por exemplo. Toda vez que tu pensar num programa de lealdade, fazer ponto, ir comprar no Angelone, comprar no supermercado e ganhar pontos, aí depois tu troca por eletrodoméstico, ou por vale compra, ou por sei lá o quê, ali também, de certa forma, tem alguns elementinhos de gamificação, certo? Então, vê, pessoal, aqui a gente conversou sobre um case que é de produtividade, que foi com a Bitica, um case que foi de aumento de resultados, não necessariamente de produção, mas aumento de resultados, pensando num time de marketing, e tem também esse de lealdade. Não vou entrar muito no mérito, porque a gente já está passando um pouco do tempo, mas pensa que um programa de lealdade tem diversos elementos. Agora que vocês conseguem, depois dessa quase 1 hora de conversa, entender diversos elementos, vocês vão começar a olhar para algumas coisas e ver o quanto tem de gamificação ao nosso redor. A vida, de certa forma, ela é um jogo, né? Ela é gamificada. Então, o porquê que a gente traz a gamificação para esses processos? Porque quando a gente vê que a vida às vezes demora, né? A gente demora para conquistar coisas, a gente precisa das conquistas diárias, né? E das celebrações diárias. E isso acontece ou quando a gente joga, ou quando a gente cria esses momentos, esses momentos de jogar enquanto eu trabalho, certo? Basicamente, gamificação é isso. Tem um mundo por trás, não é tão simples. Eu acho que dessa conversa faz sentido aqueles que gostaram
procurar ler sobre gamificação, ler sobre o processo de geração de dopamina, entender game design, né? Como desenhar processos que faz todo sentido. Enfim, vai muito nesse ponto, né? De Muito entender bom. e desenhar melhores programas. Excelente. Eu acho que todos nós temos a impressão, até eu também sou leiga, estou aprendendo sobre gamificação junto com vocês. Deu para perceber que nosso olhar vai ficar mais atento para as empresas que aplicam a gamificação. Eu estava prestando atenção e os aplicativos das companhias aéreas, eles têm, para você sair de uma categoria para chegar a ser prata, ouro, eles fazem como se fosse um joguinho que nos torna mais fiéis à própria empresa, no sentido de que faltam tantas milhas para você chegar na categoria prata e colocam uma linha com um aviãozinho que vai andando. Tudo isso mexe com o nosso instinto de jogador? Ah, sim, com certeza. Sim, com certeza. Tudo quanto é programa de lealdade joga o tempo inteiro. Porque aí joga com algumas coisas que já é nosso, né? Que já é nosso. Fecha com certeza com a parte de ego, do alcançar esse novo nível, né? Assim, não só de companhia aérea, até do cartão, né? Porra, quem que não quer um cartão Black? Por quê? Porque Black é um cara foda, maluco. Eu quero ser foda, então eu quero ter cartão Pensou Black. no jogo do cartão, né? Sim, pronto. E Basicamente é isso. Projetos, agora falando um pouquinho da JCI também, que é a nossa organização, nos projetos nós também percebemos, até no nossa organização aqui de Chapecó, eu percebi que num projeto nosso de subsistência financeira, que seria o Rango Beer, para alcançar o sucesso do evento, nós inconscientemente aplicamos gamificação, no sentido de que cada semana quem vendeu mais ingressos tem um ranking. Quem conseguir chegar à lotação máxima vai ter uma premiação no final. E essa questão de metas, mas numa forma divertida, numa forma legal, numa forma de jogo, que torna nossos projetos muito exitosos, que faz a gente chegar no nosso fim, que acaba sendo ajudar a comunidade. Então, a gente usa a gamificação também para ajudar a comunidade com nossos projetos, né? E para engajar os nossos membros, porque somos todos seres humanos e temos essa vontadezinha de dopamina aqui dentro, né? Justo. Então, temos aqui o último tópico, que seria falar um pouquinho sobre o passaporte da liderança. Show de bola. Então, assim, se o nosso amigo ou amiga de empresa júnior tá ainda na conversa aqui, vai pegar agora. Claro que com os cases já tá aí ainda, quiser me mandar perguntas, tem um card de perguntas aqui embaixo, do lado dos comentários. Isso. Então, assim, opa, fiz lambança aqui. Então, basicamente, é o seguinte, pessoal. A gente entendeu que a gente pode colocar alguns processos de gamificação, certo? Alguns elementos de gamificação dentro de alguns processos. Isso a gente aplica, de novo, a gente aplica em empresa, a gente aplica na nossa empresa júnior, a gente aplica dentro da JCI, cara, até em casa a gente pode inventar isso, né? Quem tem família grande, enfim, dá para jogar, né? Jogar com a criançada, enfim. E aí, pensando nisso... O pessoal da empresa júnior deu um oizinho já. Opa, show de bola. Então, basicamente, vamos lá. Tanto quanto a gente pode colocar isso nos nossos processos de marketing, nos nossos processos de vendas, pensando em produtividade, pensando no aumento de resultados, pensando no próprio engajamento. Uma das ideias que a gente está implementando, que a gente implementa e lança agora, tá? Só para quem está aqui. Quem está aqui vai sair beneficiado porque vai largar na frente. Tá, pessoal? Então, assim, ó, somos aí 750 membros na JCI Brasil, a gente tem quem vai largar na frente. A gente lança agora, então, uma plataforma gamificada para o nosso desenvolvimento como líderes, certo? Então, o que a gente vai fazer? É um programa chamado Passaporte para a Liderança, certo? Então, quem aqui está ouvindo e é JCI, pessoal, vai entender o quê? Depois de algumas viagens, tá? De algumas conversas, nosso time da Junta Diretiva Nacional, eu acabei indo para a Academia de Liderança da América do Norte esse ano. Lá aprendi um pouco sobre um programa de liderança que eles têm. O tempo que eu vivi na Irlanda também, que entendi um programa que eles tinham, eu acabei ganhando aquele programa também. Inclusive, conversando e entendendo o projeto da JCI Chapecó, diretoria nível 4, a gente inventou uma plataforma para gamificar o nosso desenvolvimento.
Então,